Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Durante os dias que precederam o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que foi uma bênção, para todos nós apresentamos o texto base do Congresso Eucarístico. Fomos até o capítulo 6º, mas faltou o capítulo 7º, que eu gostaria de apresentar nesses 4 dias desta semana, para nós completarmos então o nosso estudo sobre esse texto, que eu recomendo ainda a todos vocês que não têm a oportunidade de ler, façam isso. É um texto que serve para todo o tempo, independentemente do Congresso Eucarístico Nacional. E o capítulo 7º tem por tema a Eucaristia e a missão. Começa com o subtema o paradigma da experiência eucarística dos discípulos de Emaús. A experiência dos discípulos de Emaús nos ajuda a compreender o vínculo indissociável entre a Eucaristia e a missão. Eles estavam dispersos e perplexos com o aparente desfecho da missão de Jesus. Estavam indo na direção contrária a Jerusalém, onde deveriam estar juntos com os outros. Porém, no caminho, são tocados por um encontro que transforma radicalmente as suas vidas. O coração dos discípulos estava marcado por um grande vazio gerado pela morte daquele que reavivou as esperanças mais profundas da fé em muitos de Israel e foi crucificado. Ao longo do caminho, eles vão recordando os acontecimentos vividos com Jesus. E essa recomendação na presença de Jesus vai gerando um clima de proximidade, ao ponto de os discípulos insistirem para que ele permanecesse com eles naquela noite. Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. A escuta da palavra foi gerando o desejo de presença do Senhor. A recordação da palavra não é simplesmente um retorno ao passado. Ela gera proximidade e intimidade com o Senhor. Para conhecer o Senhor, é necessário acolher a sua presença, que deseja caminhar conosco, deixar-se cativar por ele e fazer a experiência da partilha do pão. Tal itinerário vai conduzindo-nos a um processo de conversão que envolve toda a nossa existência. É a experiência paradigmática que nos converte em seus discípulos e discípulas. Como nos recorda o Papa Francisco, não me cansarei de repetir estas palavras de Bento XVI, que nos levam ao centro do Evangelho. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o contrário, com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Jesus aceita ficar, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Nesse instante, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram o Senhor. A fração do pão, a Eucaristia, é o sinal por excelência da presença pascal do Senhor. A experiência de Emaús, testemunho de um relato eucarístico da igreja primitiva, nos mostra que a partilha da palavra e a partilha do pão, elementos constitutivos da nossa celebração eucarística, produzem em nós a travessia da conversão. Ao partilhar o pão, os olhos se abrem, reconhecem a presença de Jesus e se dão conta do quanto o coração ardia quando ele lhes explicava as Escrituras.
Essa motivação traz mudanças no modo de pensar e agir dos discípulos. Conforme o relato, naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. Esse movimento de partilha da vida, sua iluminação pela palavra, de participar da partilha do pão, gera um levantar-se para ir ao encontro. A experiência eucarística gera inevitavelmente uma atitude de saída de si, provocando o espírito de missionariedade, que não se pode resumir em ações pontuais, mas é uma forma de interpretar a própria existência, introduzindo-nos em um novo modo de ser no mundo, ser amado e irradiar o amor de Deus, que sempre manifesta a sua predileção pelos pobres, por quem está nas periferias. Então aqui está, uma palavra bonita, uma analogia com os discípulos de Emaús, para mostrar a importância da missão na vida de cada um de nós. Então que tenham todos um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar, e sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.